Senhor amado, fala conosco. Como Samuel clamava, também clamamos. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Senhor, nós queremos ser limpos pela palavra do Senhor. E que essa palavra em nós venha produzir fé. Venha produzir fé, Senhor. Venha nos aperfeiçoar, venha edificar, venha restaurar nossa alma. Venha santificar-nos. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 9. Estamos aqui nessa noite com todo o nosso coração, com todo o desejo da nossa alma. Vamos ler um versículo conhecido nosso. Marcos 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Todos juntos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, não queremos falar novidade alguma, porque as coisas de Deus não são novas, elas são eternas. Diga glória a Jesus. Novidade é heresia. Queremos falar as verdades profundas e verdadeiras, queremos crescer nelas, queremos enxergá-las de forma mais ampla, queremos ser dominados por essas verdades. Que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós, diz em Colossenses 3. É isso que nós desejamos. Irmãos, de Gálatas 6,14 diz assim: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Repita comigo: o motivo de nos gloriarmos é a cruz de Jesus Cristo. Irmãos, nós não podemos esquecer da essência da nossa salvação. Paulo disse em Coríntios, 1 Coríntios, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É a palavra da cruz. A nossa salvação se consumou na cruz do Calvário, no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Hebreus 5,9 diz assim: e ele, sendo consumado, veio a ser a causa de eterna salvação a todos os que lhe obedecem. Irmãos, é na cruz do Senhor Jesus que é desfeita toda a inimizade. Diz ali em Efésios 2, e na cruz desfez toda a inimizade que consistia na lei de ordenanças e mandamentos para dos dois povos unir tudo em um só povo. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus disse ali à igreja de Laodiceia do morno que estava a ponto de vomitar. Irmãos, o morno não é aquele que nega uma verdade. O morno é aquele que enfraquece uma verdade ao ponto de torná-la vulgar, de torná-la barata, ao ponto de esvaziar esta verdade de todo o seu conteúdo. Irmãos, a palavra da nossa salvação está na cruz de Jesus Cristo. E, irmãos, está na cruz de nosso Senhor Jesus e está também no fato de nós tomarmos cada dia a nossa cruz. Não se esqueça. Irmãos, e querem modernizar o Evangelho de Jesus para fazer uma... Irmãos, ouça isso. Querem fazer do Evangelho de Jesus Cristo uma palavra para se bem viver na terra. Uma palavra para acomodar a vida do homem na terra, para fazer com que o homem viva sem constrangimento e sem complicação alguma. Querem fazer do Evangelho uma palavra para ajeitar o homem aqui, e não é isso. Falo assim, não é isso. O Evangelho é cruz. Impossível compreender a palavra de Jesus sem compreender a cruz. Diga glória a Jesus. Irmãos, a cruz significa que Jesus nos salvou na cruz do Calvário. Isso significa que cada um de nós tem uma cruz
para carregar até o fim. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Fala para o irmão assim: toma a sua cruz. Você tem uma cruz que é sua, que é você que tem que carregar. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Efésios 4:2 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, o que significa a cruz? Na cruz de Jesus, a sua carne foi morta. O corpo de Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas foi na cruz que a vida espiritual do Senhor Jesus nos foi concedida. Porque na sua morte, Ele nos deu a sua vida. Irmãos, então a cruz é o remédio de Deus para matar a nossa carne e para fazer com que a vida de Deus se manifeste em nossos corpos mortais. Em 2 Coríntios 4 diz assim: em nós temos a sentença de morte, para que vivamos não nós, mas pelo poder de Deus. Diga glória a Jesus. Romanos 8 diz assim: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Irmãos, foi na ressurreição do Senhor Jesus que Ele nos concedeu toda a esperança e que Ele nos concedeu toda a vitória. 1 Coríntios 15 diz assim: se Cristo não morresse e não ressurgisse dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Então, repita comigo: a minha cruz é tudo aquilo que acaba com a minha carne e libera a vida de Deus em mim. Temos que tomar cada dia a nossa cruz. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós estaremos vinculados à nossa cruz. Como tem aquele hino antigo, né? Até por uma coroa trocar, levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Nós vamos com a cruz até o fim. Jesus disse em João 17, 3 ou 4: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Filipenses 2 diz que Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. Irmãos, então, para viver com Jesus, é indispensável carregarmos a nossa cruz. O versículo que eu falei: humildade, mansidão, longanimidade. Esta é a vida de Deus, são frutos do Espírito Santo, como diz em Gálatas 5:22. Nenhum de nós é naturalmente longânimo. O Senhor te crucifica para que você se torne longânimo, porque só morrendo é que nós temos vida. Diga glória a Jesus. Paulo disse em 2 Coríntios: em nós opera a morte, em vós a vida. Alguém só pode transmitir vida aos outros após passar pela experiência da morte em Cristo Jesus. O homem velho tem que morrer, tendo crucificado o homem velho com as suas paixões e concupiscências, disse Paulo nas cartas do Novo Testamento. Diga glória a Jesus. Repita comigo: eu preciso ser crucificado dia a dia. Meu amado, se você anda muito irritado, anda muito nervoso, é porque você não tem tomado a tua cruz. É porque você tem vivido na tua soberba, na tua arrogância, na tua presunção. Irmãos, temos que tomar a nossa cruz. Irmãos, tomar a cruz significa: existem certas coisas nesta terra que o Senhor deixou aqui para nos provar, para nos humilhar, para nos quebrantar. É o espinho na carne do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, e diz expressamente que foi dado para ele não se ensoberbecer pela grandiosidade das revelações. E ele pediu 3 vezes ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a minha graça te basta. Irmãos, a graça de Deus se manifesta na cruz do Calvário. Diga glória a Jesus. Irmãos, então, coisas que fazem parte da nossa vida cristã,
e que muitas vezes nós queremos nos insurgir, e queremos deixar de lado, e queremos partir para outra coisa, mas faz parte da nossa cruz, e tem que ser levado até o fim, tem que ser levado com alegria, é para o nosso bem. Fala, irmão, assim, é para o nosso bem. Diga glória a Jesus. Os encargos que o Senhor colocou em nossos ombros. Diga glória a Deus. Se os membros da tua própria família às vezes são usados pelo maligno para te perturbar, para te azucrinar a cabeça, você tem que se humilhar, você não pode se ensoberbecer, não pode se desesperar, não pode entrar na carne, não pode esbravejar, não pode falar as verdades que você queria, porque a verdade que você tem para ouvir é: toma a tua cruz. Diga glória a Jesus. Irmãos, a cruz de Jesus implica tudo. Na cruz de Jesus todos o desprezaram, os seus irmãos também, sua mãe ficou de longe, e o pai o abandonou. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. O Senhor está falando com todos hoje. Diga glória a Jesus. Se teus filhos não são convertidos e te entristecem, e de vez em quando você tem vontade de sair correndo e deixar tudo para trás, não. De vez em quando você esbraveja e fica bravo e grita, xinga, sapateia, tem ataque histérico, a vizinhança, um escarcéu medonho, faz misericórdia. Errado. Toma a tua cruz. Diga glória a Jesus. Toma a tua cruz. É isso para ser levado até o final. Conforme o Senhor vai dando vitória, muito que bem. Conforme não vai dando, muito que melhor. Diga glória a Jesus. É a tua cruz. Fala assim, a tua cruz. Você tem limitação física? Tem alguma doença que te aflige? Você ora, e o Senhor não te cura, e por causa disso você fica bravinho? Todos estão recebendo a palavra de Deus? Diga glória a Jesus. É para todos. Tem horas que eu tenho vontade de pregar aqui embaixo. Diga glória a Jesus. Não reclame, não murmure, faz parte da tua cruz. Se o Senhor te curar, maravilha. Se não te curar, duas maravilhas. É a tua cruz. Irmãos, trocaram o Evangelho de Jesus Cristo pela palavra da prosperidade. Venha para Jesus, vai ganhar um carro, uma casa e um casamento e umas viagens de vez em quando. Faz favor. Faz favor. O que você vai ganhar? Venha para Jesus, você vai ganhar uma cruz específica para o teu tamanho. Diga glória a Jesus. Personalíssima, vai ter até o teu nome gravadinho. Diga glória a Jesus. Só tua. Fala assim, só tua. Louvado seja o Senhor. Irmão, 2 Coríntios 2,10 diz assim: a quem perdoardes, também eu perdoo na presença de todos, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Cruz significa perdão. Toda vez que nós não perdoamos, o diabo está vencendo, o diabo está ganhando terreno, o diabo está triunfando e nós estamos perdendo. Cruz significa perdão, porque na cruz do Calvário Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Diga glória a Jesus. Então, se te cuspiram no rosto, te esbofetearam, te colocaram uma venda nos olhos, te bateram na cabeça com canas e disseram assim: profetiza-nos. Quem é que te bateu? E duvido que alguém tenha feito isso para você. Para Jesus fizeram. Sabe o que você faz? Pai, perdoa-lhes. Você não é crente? Você não é de Jesus? Ou você é de quem? Pergunto para você, você é de quem? Irmãos, será que não existem mais crentes na face da terra? Só existem pessoas cheias de razão, todas importantes, que não aceitam um monte de coisa? E nós não vemos isto no nosso Senhor. Toma a tua cruz. Salmo 85:10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz
se beijaram. Um versículo maravilhoso do livro de Salmos, que consegue combinar a obra perfeita de Jesus. A misericórdia e a verdade se encontraram. Irmãos, Deus tinha uma verdade no Velho Testamento. O salário do pecado é a morte, que está apenas verbalizado em Romanos 6:23, mas era o que Deus tinha dito em Gênesis 2 a Adão: no dia em que comerdes deste fruto, certamente morrereis. Tinha esta verdade que o Senhor precisava fazer valer a qualquer custo. E como que o Senhor fez? Todos então haveríamos de morrer, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Como que ficaria então? O Senhor fez desta forma maravilhosa. Salmo 85:10. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Diga glória a Jesus. Sempre que você se ira, se enche de razão e quer dizer verdades para alguém, se você é crente, você vai temperar esta verdade com a misericórdia. Sempre que você quiser fazer algum ato de justiça, você vai ter que temperar isso com paz. Diga glória a Jesus. Isto é ser crente. Você foi roubado em alguma coisa, prejudicado em alguma coisa, perdoa a quem te prejudicou. Irmãos, esta é a essência do Evangelho e nós nos afastamos disso de uma forma tão fácil. Hoje o Senhor nos quer fazer voltar. Muitas vezes pedimos para o Senhor nos livrar de ladrões, nos livrar dos violentos, nos livrar de tudo isso. Mas e se você sofrer algum prejuízo, você ora por quem te prejudicou, dizendo assim: Senhor, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz? Só crente faz isso. Fala assim, só crente. Os frequentadores de igreja não, só os crentes. Diga glória a Jesus. Pastor, eu estou sendo injustiçado, estão me acusando injustamente. Meu amado, que bênção. Então você está sendo que nem Jesus, que maravilha. Só que é para ser que nem Jesus, viu? Fala assim, viu? Estão te acusando, que beleza. Então se humilha, ora pelos teus acusadores. Quem te ferir numa face, oferece a outra. O versículo mais debatido da Bíblia. Querem arranjar 1 milhão de interpretações, mas a melhor de todas é: quando ferir numa face, oferece a outra. Fala assim, viu? Dura esse discurso, quem pode suportá-lo? Só os crentes. Diga glória a Jesus. Para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Diga glória a Jesus. Irmãos, o que é a cruz de Jesus? Jesus falou em Mateus capítulo 3 para João Batista, quando João Batista estava recusando a batizá-lo. Jesus disse assim: deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça. Jesus tinha um senso da justiça de Deus, de cumprir tudo o que estava escrito. Não precisava ninguém ficar cobrando. Ele tinha esse sentimento interior, uma compulsão interior para cumprir a palavra de Deus. Irmãos, isto é ser crente. Isto é ser de Jesus. Isto é gloriar-se na cruz de Jesus. Jesus foi para a cruz, não por pecado seu, mas ele foi para cumprir a justiça de Deus. Diga glória a Jesus. Mesmo sofrendo prejuízo pessoal por isso, mas o nome do Senhor iria ser glorificado. Porque Jesus disse: agora será glorificado o Filho do Homem. Jesus disse em João capítulo 12, quando os gregos foram pedir a Filipe que queriam ver Jesus. E Jesus disse em João 17: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra. Diga glória a Jesus. Irmãos, da palavra da cruz. Diga glória a Jesus. Cumprir toda a justiça. Irmãos, está faltando na terra crentes verdadeiros deste naipe, desta tarimba de Jesus. Diga glória a Deus. Pessoas que fazem as coisas por uma compulsão interior, que não vai ceder, que não vai descer do nível, porque falaram para Jesus: desce da cruz e crermos em ti. Ele rejeitou a todas as provocações.
Ele cumpriu até o fim o mandato do Pai. Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E Jesus disse: Pai, que eu farei? Livra-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando com todos nós hoje. O Senhor quer que haja em nós essa compulsão interior de ser servo de Deus. Irmãos, os crentes hoje, infelizmente, vão se desviando das coisas por causa das distorções do Evangelho. Então, qualquer coisinha, o crente peca deslavadamente, depois vem aquela cara assim: ai, eu caí. Faz misericórdia. Coisa mais desavergonhada. Não existe pessoas assim que vão até o fim, até as últimas consequências, sofrendo de todas as formas, mas vão até o fim com toda a fidelidade, porque é crente. Não vou fazer isso porque eu sou crente. Vai ter um levante contra mim no meu serviço, meu patrão pode mandar embora, mas eu não faço porque eu sou crente. O mundo faz o que quiser, eu não faço. Eu não faço. Diga glória a Jesus. É isso que é gloriar-se na cruz. É isso que é tomar dia a dia a própria cruz. É fazer a vontade de Deus. É dizer não à própria vontade, como fez Jesus no Getsemane. É ser bem-aventurado na perseguição, como diz Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 12. É ter o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14, se fazendo bem sois vituperados e sofreis, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é gloriar-se na cruz de nosso Senhor Jesus, e isso é tomar cada dia a sua cruz. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Andamos irritados por qualquer coisa. Por qualquer coisa nós estamos com um sentimento assim de inconformismo. Sendo que, irmãos, muita coisa, irmãos. Se você está orando e não está sendo resolvido, carrega porque é cruz. Se ao Senhor aprover daqui a pouco resolver isso, muito que bem, mas daí aparecerá outra coisa, porque nós vamos ter cruz sempre. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a alegria do cristão é esta: se eu pedir ao Pai e Ele não tirou, está ótimo, é a vontade de Deus. Então, vou na alegria. Diga glória a Jesus. Se o Senhor dá a alguém uma doença que ele não pode andar, ele ora e continua sem poder andar, então amém, vamos ficar felizes sem andar. Diga glória a Jesus. Se o Senhor não ouviu, assim é a vontade do Senhor, está ótimo. Diga glória a Jesus. Porque Paulo disse em 2 Coríntios 12, no mesmo texto que ele falou do espinho na carne, ele disse que eu sinto prazer nas injúrias, nos açoites, nas ofensas, porque quando eu estou fraco, daí sim eu sou forte. Diga glória a Jesus. Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, diz em Romanos 8. Quer dizer, irmãos, é quando o corpo é quebrantado que o Espírito de Deus pode resplandecer através de nossas vidas. 2 Coríntios 4, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam e nos recomendamos à consciência de todo homem pela presença de Deus na manifestação da verdade. Porque se o nosso evangelho para alguém está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos infiéis, para que não lhes resplandeça a luz da glória do evangelho de Deus na face de Jesus Cristo. Diga glória a Jesus. Irmãos, tendo este ministério, não desfalecemos. Está tendo cruz, não desfaleça, vá em frente. Irmãos, quanto crente, irmãos, muitas vezes todos nós ficamos nisto. Vai tendo luta. Sabe qual que é a nossa desculpa? A gente vem na igreja, fica acabadaço, vem na igreja pedindo oração. Ai, pastor, é muita luta. Eu sei que eu devia ter resistido, mas eu fraquejei.
Mas é um pilantra mesmo, né? Faz misericórdia. Cadê crente? Desse jeito aqui, cadê? Já pensou se Jesus fizesse isso na cruz? Estávamos todos no inferno hoje, todos. Fala assim, viu? Nós temos que ir até as últimas consequências. Irmãos, de cruz não é coisa fácil, porque a cruz é para acabar com a carne mesmo. E Paulo disse em 2 Coríntios que teve coisas assim que ele quase desesperou da vida. 2 Coríntios 1:10. Apesar de, em 1 Coríntios 10 diz assim, Deus não permite tentação maior do que as forças. Antes, com a tentação dá também o escape, para que possamos suportar. Mas que por vezes, como o próprio apóstolo Paulo comentou e acrescentou em 2 Coríntios 1, as tribulações são desesperantes, mas é para permanecer firme, é para continuar fazendo a obra de Deus. Diga glória a Jesus. Sabe o que significa isso? Você está com o interior, o emocional destruído. Você vem para a igreja, canta, ora pelos outros, com todo o coração, com toda a boa vontade, com toda a alegria. Ai, pastor, se você soubesse como eu estou por dentro. Grande bobagem, deixa ser fresco. Nós em misericórdia. Os crentes andam muito frescos, sendo que crente tem que ter cruz. Diga glória a Jesus. Irmãos, muito disso eu aprendi estando no ministério, e aprendi com o Senhor Jesus, porque quarta, domingo, chova, faça sol, com criança pequena, sem criança pequena, com doença, sem doença, com problema, sem problema, atrasado no serviço, não atrasado no serviço, vamos vir para o culto. Posso ter passado 1 milhão de problemas, tenho que vir para o culto, com cara boa, cumprimentar todo mundo, porque se não cumprimenta os irmãos já ficam bravos, fazem misericórdia, não pode descontar em ninguém os próprios recalques, tem que colocar tudo aos pés do Senhor, tem que chegar, fazer a oração inicial, cantar louvores, fecha os olhos assim, o interior assim parece um vulcão explodindo, mas e daí? E daí? Fala assim, e daí? E daí? Ora, faça tudo, e sem pressa, porque se fizer apressadinho, misericórdia, você ainda vai levar, mas em misericórdia, faça. E daí você pensa assim, pastor, você fala isso porque você é pastor. Você não é crente, meu filho, isso é para qualquer crente. Fala assim, qualquer crente. Quantas vezes você já veio no culto de quarta-feira com essa cara? Parece que está morrendo. Ai, pastor, hoje eu vim para a misericórdia. Não seja fracote, mas que coisa. Faz misericórdia. Crente tem a sua cruz. Diga glória a Jesus. Fala assim, crente tem a sua cruz. Tem que vir de cara boa e fazer de boa vontade ainda. Diga glória a Jesus. E sabe o que mais? Essa experiência eu passei. Digamos, você vem no culto e estaciona o carro lá fora. Termina o culto, você vai lá roubar o carro. Sabe o que você fez? Estão todos os irmãos da igreja não dê vexame. É melhor pôr uma mão de atafora no pescoço do que escandalizar alguém. Roubaram o carro. Glória a Deus. Eu estou falando de experiência própria, que isso eu já passei. Glória a Deus, aleluia. Roubaram o carro, mas graças a Deus a minha salvação ninguém rouba. Diga glória a Jesus. Graças a Deus. Mas quantas vezes tem crente que... Porque alguém estacionou atrás do estacionamento. No estacionamento da vexame. Mas que cruz é essa sua? Faz misericórdia. Tem crente que só porque chegou em casa e a mulher fez alguma coisa que ele não gostou, já uma tromba desse tamanho já vem para o culto de cara feia. Ele senta no culto com aquela cara de poucos amigos. E fuzila o pastor assim, como dizendo assim, não me fala nada. Não vem com revelação. Faz misericórdia. Fala assim, que beleza, né? Diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Cruz. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando com todos nós. Teu dia foi difícil. Você tem filho pequeno que subiram até nos teus cabelos. Te desesperaram. Venha para o culto feliz e alegre. Com as crianças, lógico. Diga glória a Jesus. Senão a igreja vira fuga, né? Deixa os abençoados em casa. Faz misericórdia. Diga glória a Deus. Irmãos, a cruz, o Senhor está falando conosco. Diga glória a Jesus. Irmãos, a cruz significa amar os nossos.
até o fim. João 13:1. Tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. Os seus, isso se referia especificamente aos 12 apóstolos. Irmãos, existem irmãos que o Senhor deixa assim mais próximos de nós, que acabam se tornando os nossos amigos, os nossos companheiros de jornada. Mas todos nós temos defeitos. E cruz de Jesus significa ser fiel aos amigos mesmo nos defeitos. Porque o livro de Provérbios diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Jesus esteve com os apóstolos, eles estavam longe de ser poços de virtudes. Pisaram na bola um monte de vezes, e Jesus foi fiel com eles até o fim. Irmãos, isso significa cruz. O Senhor está falando conosco. Não podemos ser egoístas. Diga glória a Jesus. O Senhor falou conosco esses dias atrás sobre a amizade. Perdeu a amizade, tem que orar para reconquistar. Não é ficar na posição de ofendidíssimo. Não. Tem que se humilhar esta cruz de nosso Senhor. Diga glória a Jesus. A nossa vontade, irmãos, é esmigalhada, mas tem que ser mesmo. Diga glória a Deus. Ouça o que diz 1 Coríntios 4,13, na revista e corrigida, diz assim: nós somos blasfemados e rogamos. Só que na revista e atualizada diz assim: nós somos blasfemados e buscamos conciliação. Quer dizer, alguém blasfema de mim, eu ainda tento me aproximar deste alguém, reatar, buscar a paz, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, cruz significa perda com alegria. Jesus na cruz perdeu a túnica, perdeu as vestes, perdeu os irmãos, perdeu a mãe, perdeu o pai. Porque ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Diga glória a Jesus. Mas a cruz tem que suportar, tem que ir até o fim. Irmãos, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. 1 Pedro 2. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Muito profundo. Quando padecia, não ameaçava. Tem gente que se esconde atrás de argumentos. Mas o Senhor está falando conosco hoje. Evangelho é cruz, diga glória a Jesus. Tem gente que se esconde atrás de argumentos. Pastor, um irmão me deu muito prejuízo, mas eu oro por ele, sabe? Mas eu não quero nem estar perto quando Deus pesar a mão. Que oração mais de meia pataca essa sua, né? Ora e lança umas maldiçãozinhas pela via transversa, né? Diz ali o texto: e quando padecia, não ameaçava. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Diga glória a Jesus. Porque Jesus foi assim, ele ganhou na cruz do Calvário o ladrão e ganhou o centurião. Diga glória a Deus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Diga glória a Jesus. Paulo disse aos Filipenses: as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E ele está falando de prisão, de apedrejamento, de perda, de tudo mesmo pouco. Irmãos, o crente, ele tem que passar por tudo isso com alegria. Diga glória a Deus. Nós somos crentes. Irmãos, nós temos uma função, um ministério a desempenhar. Ministério de crente. Diga glória a Jesus. Não pode dar vexame. Está com problema? Pensa, você não pode dar escândalo. Você tem que alcançar bom testemunho diante dos homens. Tendo alcançado bom testemunho diante de muitas testemunhas, diz 1 Timóteo 6, como Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos alcançou bom testemunho. Diga glória a Jesus. Porque até o Pôncio Pilatos disse: não vejo crime nenhum nesse homem. Irmãos, e Jesus estava sendo acusado tudo e ninguém viu crime nele. Muitas vezes o crente, problema muito menor, já está dando faniquito de tudo que é jeito. Faz misericórdia. Irmãos, crente significa carregar a cruz. Diga glória a Jesus. Senhor amado, e nós nos humilhamos diante de Ti. Nos prostramos diante da Tua presença. Opera, Senhor amado, em cada um, em nome de Jesus. Nós clamamos, Deus eterno. Opera, Senhor, para a Tua glória, para o Teu louvor. Senhor maravilhoso e santo, Deus vive e verdadeiro. Senhor amado, nós queremos
ser fiéis até a morte. Não queremos esquecer de nosso Senhor, Jesus, e queremos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Senhor amado, abençoa cada um. Fique de olhos fechados. Senhor amado, enche-nos do Espírito de Cristo. Senhor amado, porque a palavra da cruz significa a vitória vem no final e é eterna. A palavra da cruz significa é vitória certa. Quem perde a vida, ganha. A palavra da cruz significa perda agora para ganho eterno. Glória a Jesus. Aleluia. Deus, toma teu santo trono em meu coração, um lugar que é somente teu em meu coração, para que se aumente teu governo e venha a paz sem fim, venha a paz sem fim, venha a paz sem fim. Tu és digno de reinar. Glória a Jesus Cristo. Ele canta lava, canta lava, surias, remare, canta lava, canta ridenas, lá canta lava, surias. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus, aleluias. Glória a Jesus. Cante junto. Deus, toma teu santo trono em meu coração, um lugar que é somente teu em meu coração, para que se aumente teu governo e venha a paz sem fim, venha a paz sem fim, venha a paz sem fim. Tu és digno de reinar com toda a força, para que se aumente teu governo e venha a paz sem fim, venha a paz sem fim, venha a paz sem fim. Tu és digno de recanta la barrada, canta la basurias, glória a Jesus. Rebarrada, canta la barrada, canta ridias, glória. Nericanto la barrada, canta ridias. Nericanto ribarrada, canta sundiriastei. Recanta lava rádio, canta ripa rádio, canta sundirias, glória a Jesus Cristo. Recanta lava rádio, conta lava súria de rádio, canto ridias, louvado seja o nosso Deus. Nele canta ripa rádio, canta lava surias, ne canta da lava rádio, canta ride rádio, conta ladeas, louvado seja, bendito seja o Senhor, engrandecido seja o Senhor. Pai amado, abençoa, Senhor amado, abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus.